Eu espero que o Espírito Santo possa falar algo diretamente à nossa alma cansada, abatida. Aleluia. O salmista fala: porque te perturba dentro de mim a minha alma, espera em Deus. Eu creio que nesta noite é uma noite de cura para a nossa alma. Porque às vezes nós nos escondemos debaixo de uma capa, mas nós não deixamos transparecer aquilo que necessitamos, aquilo que precisamos, aquilo que estamos carentes. E precisamos realmente nos abrirmos por inteiro na presença desse Deus. As pessoas talvez não vão te entender. As pessoas mais íntimas possível talvez não vão te entender. Mas Ele te entende. Ele nos entende. Porque Ele conhece o esconderijo da nossa alma. Ele conhece o íntimo do nosso coração. Ele sabe dos nossos lamentos, das nossas aflições. Eu quero convidar você a abrir a tua Bíblia no livro de Oséias. Oséias capítulo 11. Aleluias. Glória a Deus. Eu creio que esse é um tempo de resposta. Um tempo de resposta, eu creio. Eu quero nessa palavra colocar um tema, a dependência de Deus. Diga-se para o teu irmão, dependência de Deus. Diga mais uma vez, dependência de Deus. Aleluias. Oséias capítulo 11. Diz assim: quando Israel era menino, eu o amei. E do Egito chamei o meu filho. E quanto mais eu os chamava, tanto mais se iam da minha presença. E sacrificavam a Baalins e queimavam incenso a imagens de escultura. Todavia eu ensinei a andar a Efraim, tomei-o nos meus braços, mas não atinaram que eu os curava. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas, e me inclinei para dar-lhes de comer. Não voltarão para a terra do Egito, mas o assírio será seu rei, porque recusam converter-se. A espada cairá sobre as suas cidades, e consumirá os seus ferrolhos, e as devorará por causa dos seus caprichos. Porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim, se é cogitando a dirigir-se acima. Ninguém o faz. Como te deixaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Como te faria como Adimã? Como fazer-te um Zebuim? Meu coração está comovido dentro de mim, e as minhas compaixões a uma se acendem. Não executarei o furor da minha ira, e não tornarei a destruir a Efraim, porque eu sou Deus e não homem. O santo no meio de ti, não voltarei em ira. Andarão após o Senhor, e este bramará como leão, e bramando os filhos tremendo virão do ocidente. Tremendo virão como passarinhos do Egito, e como pombos da terra da Síria. E os farei habitar em suas próprias casas, diz o Senhor. Efraim me cercou por meio de mentira, e a casa de Israel com engano. Mas Judá ainda domina com Deus, e é fiel com o santo. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Diga assim: ainda há um remanescente na casa de Deus. Aleluias. Ainda há um remanescente na casa de Deus. Glória a Deus. Aleluias. Aleluias. Dependência de Deus. Pode se sentar, queridos. Glória a Jesus. Ele é o Senhor das nossas vidas. Capítulo 6, desse mesmo livro que nós lemos, diz assim: que te farei, ó Efraim, que te farei, ó Judá, porque o vosso amor é como a nuvem da manhã, é como o orvalho da madrugada que cedo passa. Capítulo 6, na verdade, é uma composição, é um fechamento desse capítulo que nós lemos, porque Deus está falando com o seu povo. Deus está entregando o seu povo a resposta daquilo que Ele é. Aleluias. Diga assim: Deus é amor. Aleluias. O amor de Deus que está dentro de uma condição que na realidade vai além daquilo que nós pensamos. Nós amamos dentro de uma reciprocidade, mas Deus ama porque Ele é amor. Amém? Nós amamos em busca de que alguém nos ame também.
mas Deus nos amou primeiro. Aleluia! Foi Ele que nos amou primeiro. E Deus trabalha nessa palavra no coração do povo. De um povo que um dia foi chamado para viver Deus, para respirar Deus, para poder viver debaixo da nuvem de glória. Isso é uma coisa que na realidade nós nos atentarmos nesses dias finais, é de não nos afastarmos da nuvem de glória do Senhor, porque vivemos num mundo realmente perigoso, vivemos num mundo minado, num campo minado. E como igreja precisamos entendermos que Deus ainda continua querendo trabalhar profundamente nas nossas vidas. Ele é o nosso Pai, aleluias. Ele é a fonte da nossa existência. Efraim aqui denomina-se um povo de Deus, aquele que Deus chamou para poder manifestar a sua glória. Israel está dentro de um contexto geral, porque é o povo chamado de Deus para a resposta do céu. E nesses últimos dias precisamos entendermos que assim como Deus trabalhou com Israel no passado, Deus continua trabalhando com Israel hoje. Mas hoje no Israel espiritual. Aleluia. Diga-se Israel espiritual. Fala, eu faço parte. Nós fazemos parte do Israel de Deus. Deus tem um compromisso com o Israel físico. Mas Deus tem algo muito profundo, muito maravilhoso com o Israel espiritual. Porque se engloba todas as tribos da terra. Deus, querido, na verdade Deus trabalhou na vida do seu povo para poder trazer a manifestação da sua glória. E nesses últimos dias precisamos entendermos que a glória de Deus quer ser manifesta no nosso meio. Diga assim, a glória de Deus, ela quer ser manifesta no nosso meio. O amor de Deus é o amor do Pai. É o amor que na realidade não tem interesse. É o amor que busca de nós uma abertura, que busca de nós, na realidade, um abrir, um desabrochar, para que Ele venha manifestar o seu poder. Esse texto fala de um tempo que Israel era menino. E é importante nós entendermos isto, porque na realidade quando nós estamos na nossa adolescência, na nossa forma ainda de criança, nós não desconfiamos de nada. Nós confiamos em tudo. Nós não temos interesse, porque nós sabemos que nós estamos debaixo de uma dependência. A criança, ela realmente sabe que está na dependência do pai. Eu estava ali vendo ali os filhinhos da Joana, né? A Joaninha ali, né? E olha lá que gracinha. Um tempo atrás não tinha, mas hoje já tem. E eu estou vendo o cuidado da mãe ali. O cuidado da mãe com os filhinhos. E hoje a vida dela está em cima dos filhos. E quando nós entendemos também no contexto da vida humana, que nós estamos debaixo de uma cobertura de Deus, e de que precisamos dependermos de Deus sobre todas as coisas. Israel, quando era menino, eles não desconfiavam de Deus, eles acreditavam em Deus. Mas eles foram realmente crescendo. Eles foram andando e foram perdendo essa perspectiva da confiança no Pai. Eles foram ficando endurecidos. Eles foram, na realidade, eles passaram a começar a confiar neles mesmos. E não tem coisa pior nessa terra de quando nós achamos que nós já podemos confiarmos em nós mesmos. Porque quando nós pensamos que nós já estamos na nossa independência, nós corremos risco. Diga também, quando você pensa que está na sua independência, você corre risco. O risco é sério. E todas as vezes que Israel pensava dessa forma, o inimigo os aprisionava. Eles ficavam enfraquecidos. Eles perdiam a perspectiva da vitória. Porque com braço de carne eles não podiam vencer. E na realidade, irmãos, Deus não mudou. Deus continua ainda querendo trabalhar nas nossas vidas. Mas na realidade permite que muitas coisas venham sobre nós para provar a nossa fé. Para provar a nossa condição de confiança nele. Esse texto fala de uma abertura da presença de um Deus que quer estar presente na vida do seu povo. E nós vivemos dias difíceis nessa terra. Dias difíceis, dias de campo minado. Eu estava pensando aqui sobre a guerra,
sobre a guerra, não sobre o terremoto. Eu estava imaginando, queridos, imagine só, você está num lugar que realmente está acontecendo uma tragédia, e quando você olha para o cenário, você vê um lugar destruído e o outro não. Um prédio caiu e o outro não. Eu fico pensando, querido, como é que nós devemos dependermos de Deus diante da circunstância. Porque muitos estavam ali despreparados com a situação. A situação veio. E alguns foram levados, foram ceifados. O prédio inteirinho caiu, morreu todo mundo. E o outro prédio ficou de pé. Imagine só, nós estamos num país, irmãos, onde nós dificilmente passamos por isso. Mas você para pensar uma tragédia como essa, quando vem sobre as nossas vidas. Imagine só, irmãos, que na realidade nós perdemos a sensibilidade da confiança em Deus, a dependência de Deus. E quando nós pensamos que nós já construímos tudo, pode desmoronar tudo. A nossa falta de dependência, de sensibilidade em Deus, muitas das vezes, nos pega de surpresa. Porque nos tornamos independentes. E precisamos, como criança, voltarmos à origem, voltarmos à essência, de dependermos de Deus para tomar um copo de água, para dependermos de Deus para nós termos uma refeição, para dependermos de Deus de podermos respirarmos. É coisa terrível quando nós deixamos de entendermos isso. Quando nós pensamos que nós temos o controle. Fábio, você não tem o controle. Nós não temos o controle da nossa vida. Nós não temos controle da nossa existência. Nós não temos controle da nossa família. Nós não temos o controle de nada. Nós não temos o controle de nada. Fábio, você não tem o controle de nada. Você não tem o controle das tuas finanças. Você não tem o controle da tua saúde. Fique em paz, que ainda não é o arrebatamento. Fique em paz, ainda não é. Ainda não é. Mas se fosse, seria a hora agora de nós identificarmos aonde nós estamos. Estou falando de tremor, estou falando de tremor sísmico. E aí veio um tremor agora. Queridos, isso é para despertar a nossa alma. Para entendermos que Deus quer guardar a cada passo das nossas vidas. Que Deus quer fazer com que nós venhamos a caminharmos em segurança. Aonde nós estivermos. Podemos estarmos aqui em Jandira. E às vezes saímos aqui para uma outra região. E você vai para uma região que está acabando tudo. Saí nessa chuva. Estava fazendo um pensamento. Saí nessa chuva para ver como é que estava o reconhecimento da área. E coisa terrível. E às vezes a gente mora no local, mas às vezes tem dificuldade. Aí até chamar o Rogério na hora. Falei, não vou atrapalhar não, porque eu não sei se você já tomou banho, está quente lá. Mas eu saí para fazer um reconhecimento total de lá, de cá. Irmãos, que coisa louca. Que coisa maluca uma chuva como essa. Já passou, a gente não tem ideia. Mas a coisa é complicada. É água para todo lado. É uma coisa que parece que se continuar é o dilúvio. Vai derrubar tudo. É terrível, é assustador. E eu fico pensando como é que nós temos que dependermos de Deus para que as coisas não se destruam. Israel perdia o controle, irmãos, porque eles andavam pelo emocional. E a coisa terrível é quando nós achamos que o nosso emocional pode resolver as coisas. Irmãos, tem hora, meu amado, que se nós não atentarmos para o espiritual, tem momentos cruciais da nossa vida, que se nós não atentarmos 100% para o espiritual, nós somos sucumbidos. Nós somos sucumbidos, irmãos. Nós somos enfraquecidos. Nós perdemos a visão. Nós ficamos perdidos. Israel ficava perdido quando deixavam de olhar para o Senhor. Quando deixavam de confiar no Senhor. Sabe aquela coisa de quando nós estamos ali naquela dificuldade? E nós pensamos assim, ó Deus, se o Senhor mudar a minha sorte, eu vou ser diferente. Quantos aqui lembram dos dias da aflição maior? E nós fazemos dias que temos que tomarmos cuidado. Porque se não tomarmos cuidado, somos sucumbidos
por um sistema já falido, por um sistema deteriorado, por algo que está à nossa volta, que roubam a nossa visão, que tira a nossa visão do alvo. Israel, quando perdia, irmãos, esse caminho de Deus, eles achavam que tinha força, mas não tinham mais a força. Era como Sansão, que tinha a força dentro dele pela manifestação do Espírito. E quando pensou que tinha força, não tinha mais a força. Ele dependia de Deus, era dependência de Deus, era mover sobrenatural. E nós não podemos perdermos isto. Nós não podemos perdermos esse alvo. É uma linha realmente muito fina de presença de Deus e dependência de Deus. A Bíblia fala que nós não podemos acrescentarmos um côvado da nossa estatura. Nós não podemos dizermos, eu vou amanhã a tal lugar, eu não vou, porque é Deus que está no controle. Quantas vezes já não fizemos planos? Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. E quando você vê, dá tudo o contrário. Porque nós achamos que podemos. Nós achamos que temos o controle. Israel pensava que podia por eles mesmos. Mas Deus estava ali, na verdade, conclamando ao seu povo. Uma entrega. Uma manifestação do sobrenatural. O desejo de voltar à origem. Quando Israel era menino, eu amei. Aqui tem uma palavra realmente que, sabe, traça um perfil de que Deus quer estar ali alimentando, sabe, alimentando a nossa vida. E quer estar ali, irmãos, como o pai alimentando o filho pequeno. Ele quer estar ali, conduzindo a nossa estrutura, para nós não perdermos o fio da meada, para nós não perdermos o rumo, para não desviarmos do propósito, para não ficarmos enfraquecidos diante da guerra, da peleja, do conflito. Porque, queridos, só Deus pode conhecer o nosso lamento. Só Deus pode conhecer o teu choro. Só Deus pode conhecer as tuas fraquezas. E às vezes nós nos colocamos como que estamos fortes. E estamos fracos. Precisamos realmente estarmos na dependência de Deus. Precisamos estar ali, sabe, na confissão das nossas fraquezas. Precisamos estarmos ali na condição de deixar Deus trazer a revelação profunda dentro do nosso espírito para manifestar aquilo que nós somos realmente. Eu costumo dizer que muitas das vezes nós temos medo de olharmos no espelho para enxergarmos nós mesmos. E vivemos um tempo agora, irmãos, que precisamos tomar cuidado. Essa semana eu estava vindo de Barueri para cá, e vi um jovem na minha frente, na rua. Eu estava naquele trânsito ali da entrada de Jandira, que começa lá na rotatória, quase já vem trânsito. E esse jovem estava lá, um pouco para cá da rotatória ali, da parte do hospital ali, um pouco para lá, e o trânsito devagarinho. Irmãos, um jovem de mais ou menos uns 25, 27 anos mais ou menos. Ele veio de lá, o trânsito estava lento, muito lento demais, então praticamente ele estava mais do que o fluxo do trânsito, caminhando a pé, por aqui da esquerda. Esse jovem veio de lá do pé do hospital lá, até a entrada de Jandira, tirando selfie de ele mesmo. Tirando selfie dele mesmo. Lá de trás, ele fazia assim, tirava uma selfie. Ia um pouquinho mais, tirava outra selfie. Ele tirou umas 70 naquele percurso. Eu fiquei ali uns 10 minutos naquele trânsito. Até a estação rodoviária, ele estava parado na frente. Eu falei, olha, atravessar a rua, vai ser perigoso ser atropelado. Porque até lá ele estava tirando selfie ainda. Tirando selfie. Tirava outra selfie, olhava, andava um pouquinho mais, tirava outra. Mais uma, tirava outra. Irmãos, é um mundo muito louco. É um mundo muito louco. Nós entramos debaixo de uma dependência, de um sistema, que perdemos a referência do cuidado de Deus.
E eu fico pensando, às vezes nós não temos coragem de olhar no espelho para dizer para o Senhor, quem sou eu, Senhor? Quem já teve coragem de fazer isso? Olhar para o espelho e falar, quem sou eu, Senhor? Porque às vezes, irmãos, nós nos enganamos a nós mesmos. Às vezes nós estamos olhando para o retrato das nossas vidas, mas com uma concepção totalmente distorcida da realidade daquilo que Deus tem sobre a nossa vida. Porque nós achamos que o mundo é um mundo de fantasia. E nós estamos no mundo real, irmãos. Diga você e eu, estamos no mundo real. No mundo de provação. No mundo de provação e de busca que tem que ser frequente de Deus. Porque senão nós perdemos a visão do alvo. Porque nós, muitas das vezes, perdermos a concepção daquilo que nós somos. E vamos tentar buscar a concepção daquilo que o outro é. É perigoso. Diga assim, você é um ser único. Irmãos, não tem ninguém igual a você. Não tem ninguém igual a mim. Não tem ninguém nessa terra igual a você. Você é único. Você é único. É um ser único. Israel foi chamado para viver o mover de Deus. De olhar para Deus. De enxergar Deus. Mas às vezes nós estamos querendo enxergar o outro. Estamos querendo enxergar nós mesmos. Sendo que nós mesmos não conhecemos nós mesmos. Eu faço uma pergunta para você. Você conhece você mesmo? Fala para o teu irmão, você conhece você mesmo? Irmãos, eu tenho dúvida, querido. Eu tenho dúvida. Sabe por quê? Porque muitas das vezes a vida nos prega a peça. Às vezes nós estamos numa plataforma, de conhecimento, uma plataforma de visão, direcionamento, e às vezes nós, de repente, nós mudamos o foco. Nós perdemos o rumo. É a mesma coisa, você está indo para São Paulo, daqui a pouquinho você já está perdido, você não sabe se você vai para São Paulo ou vai para Cotia. Porque alguma coisa no caminho tira a nossa visão. Percebe? Irmãos, é difícil nós entendermos, irmãos, a nós mesmos. Só Deus nos entende. Fala assim, só Deus te entende, meu querido. Por isso nós não devemos desviarmos os nossos olhos dele. Porque às vezes nós pensamos que as pessoas nos entendem. Irmãos, dentro da própria casa, às vezes a mulher não entende o marido não entende a mulher. Às vezes os filhos não entendem os pais não entendem os filhos. Porque nós achamos que as coisas, está dentro de uma visão humana. Está dentro de um contexto físico. Aonde vai ter o quê? Emoções, vai ter sentimentos, vai ter tantas situações que vão aflorar, que vai mudar o nosso comportamento. Queridos, não é fácil. Às vezes a mulher vai dizer, querido, eu te amo. Ou a mulher, o marido vai falar, querido, eu te amo. Mas o dia que faltar carne, que tiver só o alface, que tiver só a metade da salsicha, irmãos, a coisa fica complicada. Fica complicada. Porque nós achamos que as coisas têm que ser dentro de um contexto natural. E às vezes Deus permite as circunstâncias, permite as coisas para provar a nossa vida. Para ver como é que nos encontramos. A mulher de Jó te amaldiçoou o teu Deus e morre. Jó dependia de Deus. Ele não dependia da mulher, não dependia do sistema. Ele não dependia da fortuna, ele era o mais rico do Oriente. Era o mais rico do Oriente. Ele não dependia do sistema, não dependia da fortuna, ele dependia de Deus. Mas a mulher falou, amaldiçoa o teu Deus e morre. Já não vale mais a pena viver dentro dessa concepção de vida. Dentro desse sistema caótico, destrutivo.
Queridos, somos provados. Somos provados. Todos nós somos provados. A prova da tua fé, a prova da tua existência, a prova do teu choro. Precisa depender de Deus. Precisamos dependermos de Deus. Israel precisava entender isso. Porque eles tinham ganhado uma batalha. Mas de repente eles achavam que agora a força deles é que ia realmente dar a próxima batalha. E quando eles pensavam assim, eles se davam mal. Eles se davam mal. Porque Deus queria que eles dependessem dele. Eles não precisavam sofrer. Mas Deus, na permissão divina, Deus realmente deixa que Israel seja levado para uma condição, muitas das vezes, sabe, de conflito e de confronto. Para que eles pudessem entender que precisavam voltar para o Senhor. Que precisavam rever seus conceitos. Que precisavam buscar de novo o Senhor. Ah, meu amado, se nós não lembrarmos, amado, das coisas pequenas, se não fizermos menção a ela como Deus interfere na nossa vida, nós não vamos lembrar das coisas grandes, querido. Não vamos lembrar das coisas grandes. Se não voltarmos a fita e dizermos, Senhor, lá atrás, o Senhor há 30 anos, há 40 anos, o Senhor interviu. O Senhor fez isso. O Senhor continua sendo o mesmo. E eu quero continuar crendo no Senhor, dentro das pequenas coisas, quanto nas grandes coisas. Precisamos continuarmos crendo em Deus, que dependemos dEle, para a nossa cura, para a nossa restauração, para que a nossa alma não venha a sucumbir. Irmãos, a coisa mais terrível que tem é quando a nossa alma está sucumbida. A alma sucumbida, ela não consegue esperar em Deus. Ela não consegue esperar em Deus. Salmo 40 fala, esperei com paciência no Senhor. A ansiedade no coração de um homem destrói, o derruba. Mas a boa palavra o levanta. É Deus no controle. Ah, mas por que as coisas sobrevêm? Porque muitas das vezes nós pensamos assim. Deus permite que as coisas sobrevenham sobre o justo, sobre o injusto, para provar ambos. Mas o justo, irmãos, a Bíblia fala que ele tem que ser como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Tem que haver em nós, irmãos, uma condição de retilíneo, uma condição de busca, uma condição de enxergar aquilo que está na nossa frente. Tem que haver em nós uma condição de persistência, de desejo ardente, de querer ver a manifestação do Pai sobre as nossas vidas. Aleluias. Ainda que Deus permita a circunstância, irmão, que é para poder provar a nossa fé. Eu não queria viver isso, irmão, não adianta. Não adianta, você não é, ninguém aqui é mais bonzinho do que o outro. Deus não faz acepção de pessoas. A tua luta não é a luta do teu irmão, a luta dele é diferente. Ah, será que só eu estou passando por isso? É a prova da nossa fé. Há momentos específicos, há situações específicas que nós vivemos para provar como é que nós estamos, qual é o termômetro da nossa fé. Para que nós estamos olhando? Nós estamos olhando para nós mesmos, como aquele jovem lá. Estamos olhando para ele mesmo. Você percebe? Eu acho que ele não acreditava que ele era ele. Ele não acreditava que ele era ele. E ele olhava e falava, será que é eu mesmo? E de novo, será que é eu mesmo? Será que sou eu mesmo? Quando nós olhamos para o Senhor, queridos, nós ficamos iluminados. Moisés, quando olhou para o Senhor, a Bíblia diz que ele desceu do monte, o seu rosto ficou realmente totalmente envolvido pela glória de Deus. As pessoas não conseguiam olhar para ele. Porque a presença, o retrato de Deus, a manifestação de Deus estava intrínseca dentro dele. Aleluias! E Deus permite, dentro da nossa
condição humana de fraqueza, Deus permite para trabalhar nas nossas vidas. Ah, mas será que... Acho que eu não vou conseguir. Irmãos, pela tua força, pela minha força, nós não conseguimos mesmo. Não se engane. Fala para o teu irmão, pela tua força. Ou pela minha. Eu não vou conseguir mesmo. Nós não vamos conseguir pela nossa força. É pela força dele. É pela força dele. Paulo falou que posso todas as coisas naquele que me fortalece. É ele que está no controle. Senhor, eu devo ir ou não devo ir? O profeta falou assim, Senhor, se o Senhor não estiver comigo, não me faça sair deste lugar. Irmãos, esses dias eu fui para São Paulo, irmãos. Eu passei uma situação complicada. Porque eu estava ali lutando, será que vou ou não vou? Era longe, era lá para o final da Taquera. Tem uns lugares meio complicados que eu nunca tinha ido lá. Tinha que buscar um produto lá, uma situação que eu tinha que ir lá pegar. E eu saí, quando eu saí, peguei a marginal, começou o temporal. Estava no meio do caminho, já falei, vou ter que tocar. Toquei. Irmão, mas na volta foi complicado. Que a marginal parou, fechou tudo. Falei, meu Deus, tem misericórdia. Falei, será que eu ouvi a tua voz de vir? Porque fechou tudo, carro para tudo quanto é lado. Eu estava na esquerda, irmão, não tinha como entrar para a direita. E o temporal, e começou a água a subir. Eu nunca tinha pegado isso. O carro é alto, mas começou já a metade da roda. E começou a querer segurar, eu peguei, vou ter que acelerar. Mas acelerava, aí a água subia pelo motor afora. Eu falei, meu, essa falta dá pane aqui. Eu falei, não vai dar pane, em nome de Jesus, não vai dar pane. E aí algum já estava já saindo fumaça, já do lado. Eu falei, miséria, eu acelerando. Eu falei, o que eu vim fazer aqui? Eu falei, meu Jesus, eu falei, tem que sair daqui. E vai, sai de uma, pega a outra. E a lâmina alta, e sabe, o carro segurando e acelerando no máximo. Eu falei, não vai, tem que morrer aqui. Né? Falei, em nome de Jesus, eu vou sair dessa marginal. Queridos, dependemos de Deus. Em todas as circunstâncias. Porque nós não temos o controle. Irmãos, tem momento, irmãos, que as coisas pegam de surpresa. E nós não temos o controle. E é uma fantasia quando nós pensamos que estamos no controle. Isso de toda a nossa vida, de toda a nossa situação de vida. Quer no trabalho, quer na locomoção, quer na nossa casa, quer na nossa família, quer em todo o segmento da nossa existência. Nós não temos o controle. Diga, você e eu não temos o controle. O diabo vai dizer assim, você está no controle. O diabo vai dizer, você está no controle. Israel era enganado. Vocês têm a força. Vocês estão no controle. E eles se perdiam. Porque achavam que era mesmo. Sabe aquela situação? Nossa, acho que eu tenho a força mesmo. Eu acho que realmente eu tenho poder de decisão. Olha, queridos, o engano, porque a vida nos prova que a coisa não é assim. Porque quando parece que está tudo bem, fica tudo o contrário. Eu lembro de um vizinho da minha mãe, lá do Tereza, que uma família benquista, família de bem, e que ficaram numa situação boa, mais ou menos de vida, então resolveram vender aí, mudar, e foram lá para Atibaia, Itatiba, não sei. Foram embora com os filhos. Vamos viver num outro local, mais sossegado, num local onde os filhos possam viver de uma forma no interior, mais saudável. E uma família, irmãos, realmente maravilhosa quando você olhava. E saíram daqui e foram embora. Viveram tantos anos ali. Tereza. Agora podemos desfrutar de uma coisa diferente para o interior. Foram para o interior. Chegou lá, os jovens se apaixonou por uma moça que tinha tido um relacionamento com outro cara. E deu um conflito lá. E o rapaz, que era um doce, o rapaz era um doce. O outro rapaz assassinou ele, o ex-namorado. Saíram daqui e foram para lá, para poder manter uma segurança de vida. E o rapaz lá perdeu
a vida. Às vezes nós pensamos que temos o controle. Eu posso ir. Eu posso ir. Eu posso estar lá. Eu vou estar lá. Eu vou fazer isso. Eu posso fazer isso. Eu estou no controle. Vai dar tudo certo. Eu estou no controle. E nós nos esquecemos que nós dependemos de Deus. Nós dependemos dEle. Senhor, a permissão, Senhor. Eu posso ir. Aí eu vou fazer. Eu posso fazer. Mas nós não contamos com os contratempos da vida. Com as situações de percurso. Nós achamos que nós podemos. Mas a Bíblia fala que sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Irmãos, não é algumas coisas eu posso. Não, sem mim nada podeis fazer. É nada, é imperativo, é nada podeis fazer. Ah, mas algumas coisas eu posso. Falsa ilusão. Falsa ilusão. Ah, mas será que Deus não me ama? Não, meu. Deus quer que nós entremos debaixo da nuvem de glória. Para fazer com que nós venhamos a herdarmos aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Não aquilo que muitas das vezes o inimigo coloca como proposta diante de nós. Para nós perdermos o foco. Quando Abraão e Ló tiveram uma situação de conflito, a Bíblia diz que eles precisavam fazer uma escolha. Abraão, na sabedoria de Deus, Ló estava dentro de uma visão turva, não tinha uma definição clara daquilo que era Deus, na proposta, na revelação. Mas Abraão colocou a proposta diante de Ló, falou, olha, estamos dentro desse conflito. Por causa das pessoas que nos cercam, estamos dentro desse conflito, era o sobrinho dele. Então você escolhe para onde você quer ir. Para onde você escolher, é o que você escolheu. E para onde ficar, é para onde Deus quer me levar. E nós sabemos da história, que o diabo mostrou coisa para Ló, que ia trazer destruição para a vida dele, ia trazer perda. Mas ele achou que a visão, aquilo que ele estava vendo, talvez ele pensou assim, meu tio é meio xarope, mandou escolher, né? Mais ou menos assim, escolhe o Alphaville, escolhe Itapevi. Itapevi agora está melhor do que Jandira. Antigamente a gente falava muito Itapevi. Itapevi está bom. Está bom, a administração está boa, tem bastante terra. Mas a gente fazia sempre essa alusão a Itapevi, numa coisa mais assim, de contraste, né? Mas agora não dá mais não. Vamos pegar um pouco mais para frente, será para onde aí? Pegar outra terra aí. Mas aí você escolhe Alphaville, chega lá, os demônios estão lá. As ações satânicas estão lá. O exército do inimigo está lá. Sabe, irmão, às vezes nós pensamos que aquilo que nós vemos, escuta, não é aquilo que você vê que vai fazer diferença. É aquilo que Deus já determinou. Porque Deus do monturo, Ele transforma coisas tremendas. Do deserto, Ele faz florescer. No deserto. Capítulo 26 de Gênesis fala que Isaac semeou naquela mesma terra e colheu 100 por um. Tem umas coisas muito loucas, porque às vezes você pensa assim, né, as coisas não acontecem. E de repente Deus fala, agora vai acontecer. E é uma coisa meio louca, porque muda o ciclo. A primavera, a estação muda. E Deus reverte tudo. Mas, irmãos, a visão traz a dependência. Ou para o fracasso, ou para o crescimento. A visão de Deus. A visão de Deus ilumina o nosso entendimento. Para nós tomarmos a decisão correta. Para não perdermos o foco nem o alvo. Para não acharmos que é aquilo que nós pensamos. Porque as nossas emoções e os nossos sentimentos, irmãos, às vezes se afloram. Eles podem ser uma armadilha para a nossa vida. Diga assim, as minhas emoções e os meus sentimentos afloram e podem ser uma armadilha para a minha vida. Aleluias.
Aleluias. Se o Senhor não estiver conosco, não nos faça subir deste lugar. A presença de Deus, a dependência de Deus. Deus continua sendo o mesmo. Ele continua gerando em nós sentimento, irmãos, para nós tomarmos a decisão. Aleluias. Para poder dar a nós a condição de escolha. Diga assim, a condição de escolha é tua. Deus não nos robotizou. A condição de escolha é tua. Escolha a vida para que vivas. É nossa escolha. Ah, Deus está nesse negócio? Eu estou dentro dele. Deus não está nesse negócio, eu estou fora dele. Porque se você acreditar, se você confiar na tua alma, se você confiar na proposta que muitas vezes o inimigo coloca à sua volta, você fica totalmente emaranhado. Você fica totalmente preso. Totalmente mergulhado, envolvido. Perdido. Mas, irmãos, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas de águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fadigarão. Porque fizeram do Senhor seu refúgio. Seu esconderijo. A sua proposta. Ah, mas como vai ser as coisas, como vai acontecer, eu não sei, mas Deus é especialista em fazer as coisas acontecerem. Aonde não tem, Ele faz ter. O que não é, Ele faz ser. Ah, mas tem o quê? Tem 3 pãezinhos, 2 peixes. Multiplica, distribui. Milagre vai acontecer. Ah, a morte na panela. O profeta dá a palavra de resposta. E tudo fica resolvido. Irmãos, Deus converte, irmãos, as coisas. Deus reverte todo o processo. Quando nós resolvemos a deixarmos Ele no controle das nossas vidas. Israel precisava entender isso. O sofrimento de Israel, irmãos, é para dar a mim e a você o termômetro de como é que Deus trabalha. Mas quando Israel dizia, Senhor, eu preciso da tua intervenção. Eu preciso, Senhor. Irmãos, Deus vinha. Deus vinha. Sabe o que às vezes tem que haver em nós? A condição de nós abrirmos a nossa boca. Senhor, intervém nessa circunstância. Intervém na minha vida, Senhor. Intervém, Senhor. Intervém no mar. O inimigo está atrás, o mar está na frente, mas intervém. Traga a resposta. Traga o mover sobrenatural. Às vezes nós não profetizamos. Nós não falamos. Nós não dizemos. Porque nós desconfiamos da presença desse Deus. Nós achamos que Deus não continua sendo o mesmo. Diga também, Ele continua sendo o mesmo. Deus não mudou. Ele continua ainda querendo ouvir a sua voz. Ele continua querendo ouvir a minha voz. Ele continua ainda, irmãos, querendo falar o nosso coração. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Aleluias. Não podemos entrar na concepção de Eli, né? Sumo sacerdote que perdeu a sensibilidade. Perdeu a sensibilidade. Deus continua ainda procurando meninos. Meninos, espiritualmente falando, daqueles que não desconfiam dele, daqueles que creem. Meninos que sabem que precisam de uma resposta para sobreviver. Ah, mas já sou adulto, agora não preciso mais. Já sou adulto. A ilusão do jovem, né? Atingiu 18 anos de idade. Agora é comigo. 18 anos de idade, agora eu decido. Vai tomar pau. Toma pau. Passa por situações diversas. Porque a maturidade, ela vem na confiança em Deus. No esperar em Deus. Não é naquilo que nós achamos que podemos tomarmos a decisão. É como o filho, né? Filho pródigo.
eu vou tomar minhas decisões. O pai não, irmãos, o pai é pai. O pai tem desejo de abençoar o filho. O pai não vai aprisionar, não vai colocar corda, sabe? Vou te amarrar você não vai sair daqui, não. É a condição da escolha. Mas a condição da escolha, irmãos, nós realmente somos responsáveis por ela. Amém? Diga assim, eu sou responsável pelas minhas escolhas. Sabe, uma escolha a vida para que vivas. Tem coisas, irmãos, que ainda que o quadro seja bem pintado, você tem que tomar cuidado, tem que desconfiar, porque o inimigo é terrível. O inimigo é especialista em, sabe, em camuflar. Quadro tudo pintadinho, bonitinho. Ah, mas é Deus. Escuta, irmãos, se não tem princípio, não é Deus. Fala para você, se não tem princípio, não é Deus. Agora, se tem princípio, você pode ter certeza que é Deus. Mas se não tem, não é Deus. Israel precisava saber que somente a palavra revelada é que podia dar a eles a condição de ser bem-sucedido, de alcançar a vitória. Precisamos, sabe? A Bíblia fala que o meu povo erra porque faltou conhecimento. Precisamos conhecer aquilo que Deus já determinou. Amém? Não é aquilo que você ouviu, não é aquilo que as pessoas falaram. Não, irmão, tem muito sussurro hoje. Tem muito sussurro hoje. Toma cuidado com aquilo que você ouve, com aquilo que falam para você. Perceba, está dentro do propósito, do princípio da palavra. Se não está dentro, cai fora. Cai fora. Se não está dentro, irmãos, não avança. Porque é farol vermelho. Deus continua, irmãos, dirigindo as nossas vidas. Deus continua ainda nos dando a direção. Deus continua ainda abrindo, irmãos, o mar. Ele continua ainda, irmãos, com a sua nuvem de glória. Ele continua ainda com a coluna de fogo. Podemos, irmãos, estarmos sendo muitas das vezes encurralados. Diabo atrás, diabo do lado. Mas se nós temos a direção de Deus, irmãos, Deus vai fazer com que o inimigo seja sucumbido. Ou seja enfraquecido. Ele vai colocar confusão no arraial do inimigo. E se nós esperarmos por Ele, é Ele que vai lutar a nossa luta. É Ele que vai combater a nossa batalha. É Ele que vai nos trazer vitória. É Ele que vai abrir a porta. Está fechada a porta? Chame por Ele. Espere por Ele. Está difícil? Clame por Ele. Chame por Ele. Sabe? Se tiver que chorar, chore. Mas chore no pé dEle. Porque às vezes nós costumamos chorar no pé das pessoas. E aí, irmãos, nós vamos ter complicação. Vamos ter complicação. Porque o nosso choro, o nosso lamento, tem que ser nos pés do Senhor. Amém? Porque só Ele pode enxugar as nossas lágrimas. Diga, só Ele pode enxugar as tuas lágrimas. Amém? Você crê nisso? Todas as vezes que Deus fala, é porque Ele tem uma palavra de resposta para as nossas vidas. Ele não vai nos deixar na contramão. Esse capítulo fala de um remanescente, de um povo que esperou por Ele, de um povo que ouviu Ele, em meio à confusão toda, de um povo que resolveu acreditar no Senhor e obteve a resposta dele. Amém? Glória a Deus. Que Deus possa colocar nos nossos pés sandálias. Sandálias da preparação do Evangelho da Paz. Para que nós possamos caminharmos seguros, irmãos. Caminhar com sandálias traz segurança. Amém? Caminhar com sandália nos dá segurança. Que essa sandália seja sobre os nossos pés. Para que aonde o Senhor nos conduzir, nós possamos termos dele a força e a resposta para as nossas vidas. Fique de pé. Aleluias. Dependência de Deus. Não caminhe sozinho. Dependência de Deus, espere por Ele. Dependência de Deus, ouça a voz dEle. Dependência de Deus, queira aquilo que Deus quer. Aleluias. Queira aquilo que Deus preparou. E uma coisa é certa, não subiu o coração do homem, e nem chegou ao seu entendimento,
as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam, para aqueles que o buscam. Seja qual for a circunstância, querido, independente de qual seja, seja qual for, Deus tem o controle de tudo. Você pode não ter, mas Ele tem. E sempre vai ter uma saída, viu? Sempre vai ter uma saída. Sempre vai ter uma saída. Amém? Levante suas mãos. Pai, em nome de Jesus, obrigado por esse tempo de resposta, Senhor. Senhor, que a nossa mente não venha ficar perturbada, que a nossa alma não venha ficar, Senhor amado, muitas das vezes, ó Pai querido, chorosa pela circunstância. Senhor, que não venhamos a perdermos, ó Pai amado, a perspectiva, mas que possamos olharmos para o Senhor, para que os olhos do nosso entendimento sejam curados. Pai, em nome de Jesus, Pai, arranca toda a situação de conflito da alma. Arranca, Senhor, tudo aquilo que o inimigo tem colocado para tentar desviar os nossos olhos, para tentar tirar de nós a perspectiva da resposta do Senhor. Jesus, nos ajuda na nossa fraqueza, nos ajuda na nossa fraqueza, Senhor, a termos uma visão do alvo. Nos dá a visão do alvo nesta noite. Fortalece, Pai, a nossa fé. Abra nossos olhos, nosso entendimento. Abra nossos olhos. Coloca colírio nos nossos olhos nesta noite. Toda ferida está aberta. Que haja remédio nesta noite. Coloca o teu bálsamo, Senhor. Coloca o teu bálsamo. Se há ferida aberta, coloca o teu bálsamo nesta noite. Coloca o teu bálsamo. Arranca toda desconfiança. Senhor, muitas das vezes nós entramos na concepção de fraqueza, porque nós desconfiamos do teu agir. Aumenta a nossa fé nessa noite. Aumenta a nossa fé. Nos faça voltar às origens. Nos faça voltar aos pequenos começos. Nos faça voltar às pequenas coisas. Nos faça voltar às pequenas coisas. Nos faça voltar à origem de tudo. A origem de tudo, Senhor. A origem de tudo. Nos leva à origem de tudo. Aonde tudo começou. Aonde tudo começou. Aonde tudo começou. Aonde tudo começou.